Vamos à nossa exposição. Eu quero pedir que vocês abram em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A exposição será nos versos 6 e 7, mas eu quero ler com vocês, meus irmãos, dos versículos de 4 a 8, mas a exposição é apenas 2 textos, tá bom? Que diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículos de 4 a 8 dias: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois, ainda que o meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza na fé em Jesus Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos tome por presas, por meio de filosofias e sutilezas vazias ou vãs, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo Jesus. Nós sabemos que essa carta de Paulo é uma das cartas no Novo Testamento que tem um grande ou maior ênfase na cristologia, tanto na pessoa de Cristo, como também na obra da redenção. Se nós pudéssemos aqui olhar para esta carta e ter um tema de todo dessa epístola, seria a supremacia e a suficiência de Cristo. O que nós sabemos no seu contexto é que Paulo está tendo que lidar com aquilo que poderia também ser chamado de um proto-gnosticismo, do qual o apóstolo João, no primeiro século, vai ter que rebater para afirmar tanto a humanidade e a divindade de Cristo. Nós, quando falamos de gnosticismo e aquele aspecto de que toda a matéria é má, a ideia de que os anjos eram intermediários, e isso nós vemos esses princípios elementares de um proto-gnosticismo, como nós, em breve, vocês vão ver e ouvir as exposições aqui em Colossenses 2, com uma mistura com o movimento judaico de lei dietética, como também com a guarda do sábado. Então havia aí essa mistura desse gnosticismo. Para adorar a Deus precisamos de poderes intermediários. Há uma redução do pensamento e da pessoa de Cristo, do ser de Cristo e da obra da redenção. É por isso que Paulo acabara de falar para nós no capítulo 1, quando ele ora pelos colossenses, vai falar da obra redentora de Cristo, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e vai dizer, nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, ou seja, está mostrando a suficiência de Cristo para nos libertar. Mas não apenas isto, agora ele fala da supremacia de Cristo, da paridade que ele tem em divindade, de um com o Pai, em substância com o Pai, ainda que consubstancial a nós, de carne, osso, homem, mas também divino. Nós temos aqui, dentro desse texto, aquilo que muitos teólogos chamam incorretamente da união hipostásica, ou união hipostática, que é as duas naturezas de Cristo, plenamente homem e plenamente divino. O que Paulo faz aqui é olhando esse proto-gnosticismo. Se eles pensam que a matéria é ruim, logo então Cristo é ruim, porque ele se fez matéria, ele se fez carne, mas ele não reduz, como os proto-gnosticismo, a um
um intermediador no sentido como os anjos, mas ele é supremo. O que Paulo faz, o capítulo 1, principalmente, é mostrar a suficiência da obra da redenção em Cristo Jesus, mas também a supremacia de Cristo Jesus. Vocês vão perceber também que Paulo vai usar muito a palavra conhecimento. Por quê? Porque na gnose, nesse proto-gnosticismo de Colossos, eles também acreditavam isso, que o conhecimento salvífico, ele fosse como de certa maneira secreto, dado apenas a algumas pessoas especiais. Aqui Paulo vai dizer que não, que Cristo que fora o mistério que agora é dado a nós, é isso que ele diz no versículo 27 do capítulo 1, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus, o Pai, se revelou em Cristo, e aquilo que era um mistério, agora nós podemos ver e entender pelo Evangelho. É nesse sentido que Paulo vai dizer qual é o seu trabalho, do seu ministério, quando cita esse texto. E agora, já no capítulo 2, Paulo também vai voltar a dizer sobre entendimento. Versículo 2 ele diz, eu quero pedir que você olhe o texto comigo, perceba como a palavra conhecimento está aparecendo aqui. Aquilo que era mistério foi revelado, Cristo, esperança da glória em vocês, e agora ele diz, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. E é esse movimento que Paulo faz. Quando olhamos o capítulo 1, ele vai usar sempre a expressão ele, nele, ele e ele, apontando a singularidade de Cristo. Dos versículos 24 até o versículo 5 do capítulo 2, que foi parte da nossa leitura e onde foi a exposição passada, ele começa a usar a palavra Cristo. O versículo 24, Cristo, o sofrimento de Cristo. 27, o mistério, a saber, Cristo em vós. Versículo 28, vocês serem apresentados perfeitos, todo homem perfeito em Cristo. Versículo 2, o mistério de Deus em Cristo. E o versículo 5, a ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E o que vocês vão ver depois é a expressão nele. E é nessa expressão nele que é um ponto importante aqui da doutrina desse texto, onde nós vai falar da nossa identificação e união com Cristo e em Cristo Jesus. Mas o ponto central que nós temos aqui é Paulo dando dois alertas. Vocês viram no versículo 4, ele vai dizer que tomem vocês aí o cuidado de que vocês não sejam enganados com palavras capciosas. Ou seja, os mestres desse proto-gnosticismo eram sábios, eram homens dotados provavelmente da retórica grega, e bem provável que aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, né, a palavra de sabedoria, que era aquela retórica grega de discussão vãs, mas eram homens de grande conhecimento. E não é diferente os falsos mestres de hoje. Quando ligamos, por exemplo, a televisão, ou vemos na internet um Ed Renekiewicz, um falso mestre, com palavras capciosas. Quando, por exemplo, lemos os livros de Schleiermacher, um dos pais do liberalismo teológico alemão, de Bultmann, e você fica impressionado com a riqueza de palavras capciosas. Mas são apenas palavras capciosas, sem Cristo. Sem o entendimento de Cristo, sem a verdade de Cristo, sem a verdade do Evangelho, que não exalta a supremacia de Cristo e nem a suficiência de Cristo. Mas agora, no versículo 8, ele vai dizer ainda para nós sobre tende cuidado. É isso aqui, esse tende cuidado é muito próximo daquilo que Jesus já dizia em Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vão dizer coisas vãs, inúteis, filosofias e sutilezas.
Olha o movimento progressista. Com ideologias marxistas, infiltrando e adentrando a igreja. São vãs sutilezas, porque as heresias elas não vêm com cara de mal, ela vem com cara de algo inteligente, de algo bom, mas são apenas palavras vãs. São filosofias e sutilezas vazias, ou quando não, vem com tradição e o tradicionalismo humano, na tentativa de combater o pecado. E que Paulo vai resumir isto, que isso não tem valor algum, quando ele diz o versículo 23, na verdade, do capítulo 2, esses mandamentos de tradicionalismo humano, vãs sutilezas, filosofias vazias, na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade, severidade para com o corpo. Não é isso que o moralismo faz com as pessoas, que colocam um padrão de vida que nem mesmo aquele que põe o segue. É nesse sentido que Cristo exorta e corrige os fariseus. Vocês colocam um fardo nas costas e nem mesmo com um dedo vocês ajudam a carregá-los. Isso é farisaísmo, legalismo. É colocar um padrão de ética e moral de que o Evangelho não põe. É pôr um padrão que Deus não põe. Mas perceba, o Evangelho tem um padrão de vida, um modo digno do Evangelho, uma maneira santa de viver, e que nós vamos ver isso sobre obediência e santificação, dentro desse texto que nós acabamos de ler. Mas ele ainda termina dizendo, no versículo 23, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Todo moralista religioso, que não tem uma moral que procede do Evangelho, todas as vãs sutilezas que põem um padrão de vida, que nem mesmo eles vivem, não combatem de fato os desejos pecaminosos, não combate o pecado. E nós conhecemos pessoas assim, que falam tanto de uma vida santa, mas vivem uma vida longe do Senhor, que diz sobre o casamento perfeito, mas tem um casamento totalmente destruído, que fala de um padrão de uma igreja perfeita, da igreja ideal, mas nem mesmo valoriza a igreja real. E é nesse sentido que aqui nós vemos como Paulo está falando de todo esse cuidado, mas a pergunta agora é: como nós podemos viver uma vida fugindo desses enganos e tendo cuidado que ninguém nos tome por presa? E perceba a linguagem de Paulo: presa. Eles nos destroem. É bem próximo àquilo que diz os Salmos 14, dos maus obreiros que comem o meu povo como se comessem pão. É nesse sentido que Jesus vai dizer que os falsos profetas são lobos roubadores, destruidores, que acabam com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, ainda que pareça com uma cara de piedade, devoção e sabedoria, mas Paulo diz: isso é mentira. Porque o ponto fundamental do texto é nós vermos a nossa identificação e união com Cristo. Não adianta simplesmente fugirmos de uma seita ou de uma heresia e nos jogarmos num racionalismo, num moralismo, num padrão ético e moral estabelecido por nós mesmos ou por outras pessoas de tradição humana, senão aquele padrão de vida do Evangelho por meio de Cristo. O que Paulo vai exortar aqui é que agora nós tenhamos, e perceba as expressões, uma fé firmada, arraigada, edificada em Cristo, conforme nos foi ensinado. E perceba que Paulo coloca em contraponto o tradicionalismo, que ele vai tratar no versículo 8, e quando ele fala aquilo que vocês receberam, da tradição, que vocês receberam esses ensinos, ele está falando de uma tradição verdadeira. Mas Paulo está pondo a tradição no seu lugar correto, abaixo do Evangelho. O tradicionalismo humano coloca
o padrão humano acima do Evangelho, acima de Cristo. Isso esvazia a suficiência e a supremacia de Cristo. E é dessa maneira que ele começa dizendo: vocês, conforme, portanto, assim como recebeste Cristo. E se receber a Cristo é confiar com fé, é recebê-lo, é consentir com a mensagem do Evangelho, é aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, para que nós sejamos então um filho de Deus. É nesse sentido que João vai dizer em João 1,12: mas a todos os que receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas antes ele havia falado daqueles que rejeitaram, que não receberam. E isto é plena confiança em Cristo. Mas não apenas isso que Paulo está dizendo, mas nós recebemos a Cristo e Ele é o Senhor. E aqui Jesus é o Salvador nesse sentido de receber, mas Ele também é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é aquele que é supremo, acima de tudo e de todos. E aqui tem os dois aspectos, inseparáveis como os dois lados da mesma moeda. Cristo é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor. Mas nós não podemos dizer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nosso Salvador, se Ele não é o nosso Senhor. Ele é tanto Salvador e Senhor, Senhor e Salvador. E ao falar nesse sentido, agora ele fala, agora vocês andarem nele. Esse andar em Cristo é permanecer em Cristo. E essa expressão aparece muito na teologia paulina. Por exemplo, Efésios 5:2, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. E é nesse sentido que nós estamos em Cristo, em andar nele. O que isso está nos ensinando? Da nossa identificação e união. É a união do crente. Nós somos unidos com Cristo e nos identificamos com Cristo. Não é simplesmente andar por Ele, viver por Ele, não, é estar nele. É nesse sentido quando Jesus vai nos dizer, por exemplo, no Evangelho de João, que nós estamos nele, que nós somos dele. Aqueles que estão em minha mão, ninguém os arrebata, ninguém os tira. Nós nos identificamos com Cristo. E este andar nele, estar nele, e também é permanecer nele. Que agora a nossa mente e o coração é moldado à imagem e semelhança de Cristo. E é esse sentido aqui, por exemplo, que ele diz para nós no versículo 27 do capítulo 1 de Colossenses. Quando ele diz a expressão, Cristo em vós. Cristo está em nós, nós somos unidos com Ele, irmãos. Perceba ainda a expressão do versículo 20 do capítulo 2, visto que morrestes com Cristo. E ele vai citar novamente no versículo 1 do capítulo 3, já que fossem citados com Cristo, nós estamos em Cristo. Essa é a posição de todo cristão na doutrina da adoção. Nós andamos nele, permanecemos nele, vivemos nele, mas nós estamos nele. Mas o fato que agora Paulo está dizendo, não que agora nós apenas estamos nele, mas que ele está em nós. E essa identificação do crente com Cristo o leva à obediência e à santificação. Então essa obediência que nós vamos ver nesse sentido que Paulo põe para nós, arraigados, edificados, confirmados na fé, como foi do ensino, nesse sentido de agora nós andamos nele, mas como andamos nele? É de primeiro entender que nós somos identificados com Cristo, nós somos crentes. E essa identificação com Cristo nos leva a uma vida santa. E santificação tem esse sentido de separação, mas também de sermos moldados. E o molde que Deus tem para toda a sua igreja, para todo o seu povo, para cada crente, é a pessoa de Cristo, é a imagem de Cristo. É ter a mente de Cristo, os afetos de Cristo, o coração de Cristo, viver como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo. E é assim que isso nos leva a fugir de heresias, a ter cuidado com as vãs filosofias, é estar em Cristo, é olhando para Ele. Então essa obediência agora que nós podemos ver nessa vida santa, no sentido de ser confirmado, estar nele,
E essa obediência verdadeira é por causa do senhorio de Jesus Cristo. Por isso ele diz: vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, e também andai nele. Nós recebemos ele como Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Se então essa obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo é porque os crentes confiaram e depositaram a fé nele, e que agora estão debaixo do seu governo, direção e cuidado amoroso. E esse sentido aqui de cuidado amoroso é muito próximo daquilo que o Antigo Testamento falava do escravo de orelha furada. Quando chegava o tempo da libertação de um escravo do Antigo Testamento, aquele senhor lhe fazia tão bem, ainda que ele tivesse o direito, ele diria: não, eu não quero ser livre, eu quero ficar com o meu senhor porque ele me faz tão bem. E o sinal era que ele furava a orelha. E é assim que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, ele nos faz tão bem, que nós não queremos ser livres, nós queremos estar debaixo desse governo, dessa direção e desse cuidado amoroso. Colossenses 1, 10 e 11 afirma essa maneira de obediência e santificação. E como nós somos aqui fortalecidos em Cristo, assim oramos para que possais viver de maneira digna, e essa maneira digna é uma vida santa, em obediência do Senhor, desse mesmo Kyrios que nós o recebemos como Salvador e Senhor, agradando-lhe em tudo, mas não apenas isto, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus, ou seja, em toda a obra, em uma vida de piedade, de boas obras, mas também de conhecimento, algo inseparável, que a nossa mentalidade cristã, pós-moderna, muito iluminista, muitas vezes faz ter conhecimento e não ter uma vida de prática desse conhecimento, achar que conhecimento é apenas racionalismo, que conhecimento bíblico é apenas teologia. É inseparável de uma vida de prática, de devoção. É aquilo que em teologia nós colocamos da ortodoxia e ortopraxia, inseparável, mas nós esquecemos da ortopatia, do coração correto, da vida correta, para ter a vida correta do coração correto, dos afetos ordenados, e isso vem por meio do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E não apenas isso, ele diz agora: vocês fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder de sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Mas perceba o que Paulo está dizendo, essa maneira que vivemos, digna, santa, em obediência, frutificando e conhecendo a Deus, sendo fortalecidos em perseverança e paciência, há uma alegria. Há uma alegria na santificação. Crentes verdadeiramente santos são alegres, porque estão felizes de serem conformados a Cristo, de ver como a maneira que pensa, age, fala, a maneira que trata as pessoas, a maneira que trata a esposa, o esposo, os filhos aos pais, uns com os outros, como reflete Cristo. E isso é a alegria que está dizendo: de fato, a minha vida foi transformada, eu fui salvo, e agora isso está sendo evidenciado na santificação, ser parecido com Cristo. Você quer o maior privilégio de que ser chamados de cristãos, sermos parecidos com Cristo? Ouça ainda Colossenses 1, 22, 23. Agora ele os reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. E se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perceba, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se de fato vocês permanecem fundamentados e firmes. É bem próximo da linguagem do que nós estamos vendo nesse texto de Colossenses 2, 6 e 7. E perceba as expressões de Paulo. Agora a pergunta é: como nós podemos, ao mesmo tempo, escapar dessas vãs filosofias,
Nós já vimos, primeiramente, olhando para Cristo, o exaltando como suficiente e supremo Senhor e Salvador sobre todas as coisas, como Paulo fez. Ele, e depois nele, que a nossa vida está nele, então nós olhamos para Ele. Esse é o primeiro sentido. Mas como agora, de maneira prática, nós podemos e devemos, ao mesmo tempo que olhamos para Cristo, o nosso Salvador e Senhor sobre todas as coisas, e estamos sendo aqui tentados em ser emaranhados por essas vãs filosofias, as ideologias do presente século, o falso evangelho, as heresias, os erros teológicos, e não ficarmos enredados nisso. Paulo usa aqui 4 expressões. Então a santificação, ela vai ocorrer nessas 4 maneiras: sendo arraigados, edificados, confirmados e ensinados. É isso que diz para nós o versículo 7. Arraigados e edificados nele. E ele diz: confirmados na fé, como vocês fostes ensinados e cheios de ações de graça. Quando ele fala aqui de arraigados, isso aqui, ele tem como ideia uma árvore, de estar arraigado em Cristo. E um exemplo desse sentido de permanecer, de estar, de perseverar em Cristo, na fé em Cristo, no conhecimento de Deus, que pode ser muito próximo para nós aqui, ou pelo menos foi muito próximo para mim, foi de 2 plantas. A primeira do eucalipto, que é muito mais próximo da nossa realidade, ou de quando estive no sertão da Bahia como missionário por quase 5 anos, o que era o umbuzeiro. E a nossa igreja lá chamava a primeira igreja batista Umbuzeiro de Guajeru, que era um símbolo de perseverança. O umbuzeiro é uma árvore frondosa, que tem um arbusto enorme, que faz uma sombra espetacular. Quando chega o período extenso de calor, de quase 9 meses, de sequidão total, ele perde toda aquela beleza das flores, sem frutos, sem quase nada, só ficam os galhos, e parece que aquela árvore está totalmente morta. Só que o umbuzeiro é interessante, como ele é uma árvore frondosa, em vertical ele abre assim, com os seus ramos. Só que aonde vai até os ramos, é onde também vai as raízes. Ela acompanha os ramos. Uma coisa que é interessante é que nós nunca vimos um umbuzeiro caído com as raízes. Nunca vimos. E você nunca verá, dificilmente. Uma grande tempestade, uma grande chuva, ele totalmente tombado e com as raízes. Por quê? Porque elas estão bem firmadas. Ou como o eucalipto. Quando olhamos para lugares mais altos e vemos o eucalipto, e talvez vocês já saibam que o eucalipto, se ele crescer 100 metros de maneira vertical para cima, ele vai arraigar-se 100 metros em vertical para baixo, ao ponto que em tudo onde tenta se plantar qualquer outro tipo de planta, coisas mais simples como o feijão, na rua de um eucalipto não se consegue. Por quê? Porque ele suga todos os sais minerais. E é interessante que o eucalipto ele é colocado em lugares altos para que haja vento. Porque quanto mais vento, mais ele balança, e quanto ele mais balança, mais ele cresce, e mais a sua tora fica grossa, e quanto mais for a tora grossa de eucalipto, mais ele é valioso. E isso são 2 exemplos muito claros que Paulo está incluindo aqui para nós, de sermos arraigados em Cristo, de termos raízes, não superficiais, mas profundas. Como o eucalipto, ainda que cresçamos para conhecer a Deus, nós arraigamos nesse conhecimento de Deus. E é isso que a verdade do Evangelho faz conosco. Ela não nos dá apenas um conhecimento salvífico, mas transforma a nossa vida em piedade. Nós aqui abandonamos, não queremos o proto-gnosticismo mascarado de racionalismo iluminista do presente século. Que lemos as Escrituras, estudamos teologia e nos tornamos cabeções enormes teológicos. Só que um corpinho fininho, de homem sem piedade, sem caráter. E esse é o grande problema dessas vãs sutilezas. Parece muito inteligente, mas sem vida. Cabeças enormes, corpos minúsculos. Esses homens não permanecem de pé. Porque não colocam a sua vida na rocha que é Cristo.
Esses homens são comparados àquilo que Jesus diz no Sermão das Bem-aventuranças, ou melhor, no Sermão do Monte, juntamente lá com as bem-aventuranças, o cuidado com os falsos. O que ele diz lá também? Eu vou comparar esses homens que ouvem a palavra e não as praticam. Coloca a casa onde? Na areia. Ele está falando de duas vidas. Tem algo comum nessas duas vidas. O vento, a tempestade, as dificuldades, as lutas, os problemas batem nas duas. Mas aquele que põe a casa, a sua vida na areia, ele compara aquele que ouve a palavra e não pratica. E o fim deste e grande foi a sua ruína, ou seja, vãs sutilezas, ideologias, tradicionalismo humano, é esta areia que nós tentamos pôr na nossa casa e que vai vir o problema, e o texto vai dizer que grande vai ser a nossa ruína. Mas ao contrário daquele que ouve a palavra e a pratica, esse é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento não é simplesmente racionalismo. A sabedoria bíblica é conhecimento prático, é conhecimento em devoção, é conhecimento em piedade. É esse homem que ouve a palavra, a pratica, a vive e coloca a sua casa sobre uma rocha. Os ventos vieram, a tempestade veio, os ventos bateram. O que aconteceu com essa casa? Ela permaneceu de pé. Por quê? Porque ela está sobre uma rocha. O que Paulo está falando de firmeza é esse exemplo vívido da casa sobre a rocha. Sobre essa questão de enraizados, quando nós vemos, por exemplo, João 15, de 1 a 11, ele vai dizer: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor, todo ramo. É a linguagem comum, ele está usando da videira, como eu estou dizendo para vocês, do eucalipto ou do umbuzeiro. Aquele que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E agora ele diz nesse sentido de estar firmados: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Identificação, união, nós estamos nele, ele está em nós como um ramo da videira que está naquele caule principal para dar fruto, e que nós somos constantemente, pelo conhecimento de Deus, pela palavra de Deus, limpados. Isso não é um processo de santificação, irmãos? Deus está nos limpando constantemente pela verdade da palavra. Nós não somos aquele homem tolo que Tiago diz que é como aquele que olha para o espelho e vira as costas, esqueceu do que viu. Não, nós somos aqueles homens que se olham para o espelho e se vê claramente, mas não está vendo confia em si mesmo, mas esse espelho que está iluminando quem ele é a luz, o espelho, a verdade do conhecimento de Deus revelado na sua palavra. Só assim nós podemos de fato ser arraigados, mas não apenas isso. Nós também somos edificados, e a Bíblia coloca muito isso. Sempre no sentido de edificação, vai aparecer o sentido de Cristo dizendo que ele é a pedra angular. Pedro dizendo isso em Atos 4, 11 e 12, depois vai dizer lá em 1 Pedro 2. E Paulo também vai dizer isto, fundamentado, está falando de nós sermos alicerçados nele. Talvez aqui tenha algum irmão que seja um pedreiro e sabe como começa uma casa. Não se começa pelo telhado, é óbvio. Não se começa pelas paredes. Se começa abrindo os seus alicerces. E quanto mais for alto esta casa, mais firme tem que ser os seus fundamentos, os seus alicerces. Quanto mais alto for, as barras de ferro têm que ser mais grossas. O concreto tem que ser mais firme. E é nesse sentido que nós somos edificados. E Paulo vai dizer quem é o fundamento. Em 1 Coríntios 3, 9 a 11 ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura, arraigados. Mas não apenas isso, e edifício. Segundo a graça que de Deus me foi dada, lancei o alicerce, como sabe o construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, do qual é Cristo. O que as vãs sutilezas fazem, as ideologias do tempo presente fazem, as filosofias do nosso presente século fazem, como fazia no tempo de Colossos, do proto-gnosticismo.
O tradicionalismo humano do presente século, como foi no período de Colossos, é tirar Cristo do alicerce, é colocar-se no lugar de Cristo, ou colocar qualquer outra coisa no lugar de Cristo. A ruína é grande, a destruição também. Nós somos construídos em Cristo, Pedro vai dizer isto. 1 Pedro 2, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Mas quem é a pedra angular? É Cristo. E vocês sabem o contexto da pedra angular? Quando nós vimos aqueles aquedutos que transportavam água, ou tinham que fazer algum tipo de transição de uma estrada para outra, se fazia aqueles arcos de pedra, que se colocava a pedra aqui, outra e outra e outra e outra, e fazia aquele arco, que na nossa mente fala, isso vai cair, isso não tem estrutura nenhuma. A pedra angular é aquela pedra central e fundamental que sustenta todo o arco, que agora pode colocar todo o peso em cima, que ela não desce. E é isso que Cristo está dizendo, que Ele é este fundamento, e Ele é o fundamento da igreja, do seu povo. É sobre Cristo, irmãos, da supremacia e suficiência de Cristo, que a palavra aponta para nós. O verdadeiro conhecimento está em conhecer a Cristo, prosseguir em conhecê-lo, não apenas no sentido salvífico, mas também santificador. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, João 17:17. Vocês já estão limpos pela palavra, e esse é o efeito santificador da verdade de Deus. Mas ele também diz nós sermos confirmados na fé. E esse sentido de confirmação na fé é o que Paulo vai dizer em Filipenses 1:7. Tanto nas minhas prisões, ao falar que os filipenses são participantes, na minha defesa e confirmação do Evangelho. E esse sentido de confirmação do Evangelho é o poder transformador que o Evangelho faz em nós e que nós continuamos pelo Evangelho produzindo frutos. Um caráter transformado, uma vida santa, vidas que são conduzidas a Cristo pela graça de Deus por meio do Evangelho que nós somos ordenados a pregar. Isso é a confirmação do Evangelho, não apenas na nossa vida, mas na vida do outro. Ou que Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,10 sobre esse sentido de ser confirmados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Perceba, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Qual é o fato que nós somos chamados eficazmente e que nós somos eleitos e chamados eficazmente pelo Evangelho? Se não tornar-se firme isso, essa verdade, por meio de uma vida santa. Assim como o Cristo que nos salva é o Senhor, é dois lados da mesma moeda, assim também tem que ser inseparável dizermos que somos homens e mulheres salvos e santos. São inseparáveis. Aos dois lados da moeda, homens salvos são homens santos. Mulheres redimidas são mulheres santas diante de Deus. Podemos dar um passo além. Uma igreja de fato cristã, evangélica, verdadeira, confessional e saudável é uma igreja que está pautada no conhecimento de Deus e na piedade divina. E por fim, como nós nos tornamos santos? Sendo ensinados, instruídos. E aqui está um foco importante. Entendemos por que as Escrituras vai pôr para nós já na grande comissão, Cristo dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou quando nós olhamos para Atos 2, a vida da igreja em Jerusalém, eles perseveravam no ensino e na doutrina dos apóstolos. Ou quando nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, mantenha o padrão da sã doutrina. Ou quando Cristo diz para nós, em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou quando Paulo está dizendo aqui aos Colossos sobre o conhecimento de Cristo, ou aos Filipenses, sobre ele deixou tudo, todo aquele orgulho humano, de todo o seu currículo de benjamita, israelita puro,
quanto à lei, fariseu e perseguidor da igreja, ele diz, eu deixei tudo, eu considerei tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou quando nós olhamos o Antigo Testamento, Oséias dizendo, conheçam e prossigam a conhecer. Ou quando ele nos exorta em Oséias 4:6, que meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E as Escrituras põem isso quando nós olhamos para a Shemá de Deuteronômio 6, de ensinarmos os nossos filhos a orar todo o tempo com eles, ensinando, andando, caminhando e deitando, o tempo todo em sentido de ensino, de instrução. A fé bíblica, ela é uma fé de instrução e de ensino. Homens e mulheres santos são aqueles que preservam o padrão da sã doutrina. E é isso que ele diz, o que vocês foram ensinados. Isso é tradição. É por isso que dentro de uma igreja bíblica, confessional e saudável, bíblica que mantém dentro da palavra, prega fielmente a palavra, vive fielmente a palavra, que entende que não faça igreja hoje, que a igreja tem seus anos de história e busca uma confissão de fé saudável para ser um parâmetro daquilo que nós professamos, que busca um catecismo para que seja algo prático de ensino, seja um catecismo para adultos ou infantis, que busca um pacto de membresia, de uma aliança que os ensina o que é estar firmados em uma igreja, uma comunidade cristã. Nós preservamos a tradição porque assim nós somos ensinados. Só que tudo isto, arraigados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé em Cristo, mas nós somos ensinados por Cristo. E não é isso que Ele faz conosco quando nós lemos a Escritura, que o Espírito abre o nosso entendimento em iluminação para entendermos as verdades da palavra. E o que isso nos leva então? Nós acabamos de ver que a santificação desta confirmação, de ser arraigados, edificados e ensinados, nos leva à alegria. Ser santo é ser um homem e uma mulher alegre, de ter a verdadeira alegria no coração, não é ser turrão, não é ser chato, não é ter um padrão ético e moral, que nem mesmo Deus põe, não é nada disso, irmãos. A alegria é santa, e uma santa alegria é dizer, eu estou sendo parecido com Cristo, estou sendo gracioso nas palavras. É tão bom falar com o homem e a mulher de Deus, que as suas palavras não saem legalismo, na sua vida não sai moralismo, mas sai evangelho da graça que define o padrão ético e moral. E o que isso faz conosco que Paulo está ensinando agora? A adoração, louvor, glorificação, é isso que ele termina dizendo. Sempre cheios de ações de graça. E essa ação de graça é dizer, não apenas Senhor, obrigado, não, é louvar ao Senhor por isto, porque o fato que estamos sendo arraigados, edificados, confirmados e ensinados, é o fato que nós somos eleitos e chamados, é a parte visível da nossa salvação. E o que nós fazemos agora? Nós adoramos, bendizemos o tempo todo a Deus por esta obra em nós, apesar de nós. Colossenses 1,12 diz, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. O que ele está dizendo aqui de sermos participantes? Daquela herança. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cordeiros com Cristo. De todas as bênçãos eternais, o povo de Deus é participante. E não é isso que a santificação faz? Como um selo da nossa confirmação. Que nós podemos assentar à mesa. Uma grande bênção e um privilégio. Que esta mesa é apenas uma sombra das bodas do Cordeiro. A adoração comunitária, o culto público, é apenas uma pequena parte de toda a eternidade que nós vamos fazer na glória eterna, diante de Deus, de todas as nações, de todos os seres viventes. Ação de graças é adoração constante, é louvor constante, irmãos. Não dá para entender como que no dia do Senhor, nós temos o privilégio de provar aquilo que Charles Spurgeon dizia, que a igreja é o antegozo do céu,
de cantarmos o que nós cantamos, de ler a palavra, de ouvir a palavra, e queremos no dia do Senhor estar em outro lugar, ter mais prazer em outro lugar. Aí nós estamos perdendo aquilo que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos ao jogo de futebol, vamos a uma festa de amigos. Não, é a casa do Senhor. Onde está essa alegria do povo de Deus de cultuar a um Deus vivo e verdadeiro, de ver esta obra de redenção e de santificação na vida, que nos leva à ação de graças? O nosso problema é que o nosso coração e afetos estão em outros lugares, e esses afetos estão sendo definidos por sutilezas vãs, o secularismo, o liberalismo, uma vida mais mundana do que santa, homens e mulheres que de segunda a sábado fazem qualquer coisa do que se preparar-se para cultuar ao Senhor. Homens e mulheres que estão enfurnados em redes sociais. E é bem aquilo que John Piper vai dizer, que as redes sociais vai ser simplesmente para mostrar para nós que a falta de oração não foi falta de tempo, que uma vida santa não foi falta de tempo. O que nós estamos fazendo muitas vezes é jogando a nossa vida no lixo, sendo que a Escritura está nos chamando ao contrário. Não é dizer, não, eu não quero nada disso, não é isso, é legalismo, sabe? Não, eu não vou mexer nada disso aqui não, porque agora... Mas não adianta nada não mexer nada disso, e não ter uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de devoção diante de Deus e dos homens. Mas isso tem que nos levar, sabe o que, irmãos? Quando nós vemos essa obra de redenção e santificação, a glorificação. Que foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós somos formados. Foi para isso que Deus nos elegeu em Cristo, nos chamou em Cristo, nos justificou em Cristo e nos glorifica em Cristo. É para provarmos dessa ação de graças no tempo presente, é o que nós vamos provar para toda a eternidade. Então, meus amados, o que Paulo está aqui nos exortando é exatamente isto, de que a obra da redenção nos leva à adoração em louvor, de ação de graças. Então, um cristão que foi salvo e está sendo santificado por estar firmado em Cristo Jesus, vive em gratidão, em louvor, em glorificação, em ações de graças, pela salvação em Cristo e por ser moldado à imagem e semelhança de Cristo, por ser um homem ou mulher santo e santa. Então, meus amados, nós fugimos de heresias, seitas, filosofias, ideologias, secularismo, liberalismo. Só que nós vamos para Cristo, porque é Ele que nos identificou consigo mesmo. Nós estamos nele e Ele está em nós. E isso torna visível pela nossa santificação, de estarmos arraigados, edificados, e Ele está trabalhando em nós. É isso que Ele diz: edificarei a minha igreja. Ele continua trabalhando em nós, mas também nós estamos sendo confirmados na fé, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé do Evangelho. Não existe fé verdadeira em vãs sutilezas, não existe fé verdadeira em ideologia, em filosofias humanas, em tradicionalismo humano. Fé verdadeira do Evangelho, do qual nós estamos sendo agora ensinados pela palavra, que um dia nos salvou e que agora está nos santificando. Que nós, queridos, sejamos encorajados e exortados a permanecermos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Senhor, te louvamos por tua palavra, por tua verdade, que nos instrui, que nos leva para perto do teu Filho, para a verdade do teu Evangelho, que ordena e reordena os nossos afetos e coloca toda a nossa volitividade, nossos anseios, submisso ao teu Filho. Nós olhamos para o teu Filho supremo e suficiente, Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós nos mantemos firmes no Santo Evangelho pela beleza que há no Evangelho, que é a luz da glória do teu Filho. Nós ficamos enraigados e permanecemos firmes
porque nós somos edificados no Teu Filho, que é a pedra angular, a pedra eterna, a pedra eleita e preciosa. Ó Senhor, nós continuamos sendo ensinados pelo Teu Filho, porque nele há uma fonte inesgotável de conhecimento verdadeiro. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado, e que essa salvação e santificação, Senhor, nos conduza a uma vida de adoração ao Senhor e glorificação a Ti, e que o Senhor e somente o Senhor receba toda a glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.